Bom dia, gente! Hoje vamos continuar vendo mais algumas informações sobre matriz mudança de base. Toda matriz mudança de base é inversível. Assim, se eu posso encontrar um vetor V na base B a partir da multiplicação da matriz mudança de base I de A para B vezes o vetor V na base A, eu posso também obter o V de A a partir do V de B. Para isso, eu necessito utilizar uma matriz mudança de base I de B para A, que nada mais é que a inversa da matriz mudança de base I de A para B. Como eu ressaltei, então aqui, ó, o meu I de A para B inversa é igual ao I de B para A. E toda matriz mudança de base é inversível. Dessa forma, se eu consigo obter um V de B a partir de um V na base A, eu posso também obter o V na base A a partir do V na base B. Na aula anterior, vimos uma forma de determinar a matriz mudança de base. Agora, vamos ver outro método para fazer isso. Bom, vamos considerar então aqui a minha base canônica, vamos considerar que estamos trabalhando com R2, então a base canônica é o vetor 1 e 0, 0 e 1. E vamos lembrar da operação de composição com transformações lineares. Vamos então pegar o meu I de A para B, a minha matriz mudança de base, da base A para a base B, e vamos escrever esse operador identidade, operador I, como sendo uma composição. E vamos considerar, então, que quando eu estou fazendo a mudança de base da base A para a base B, na verdade, eu vou fazer a mudança de base da base A para a base canônica e depois da base canônica para a base B. Cabe aqui salientar e lembrar vocês que quando a gente está aplicando uma operação de composição para matrizes, a ordem da multiplicação das matrizes muda. Por isso que eu tenho aqui, inicialmente aparece a matriz I de C para B, multiplicando a matriz de A para C. Mas, na verdade, o que está acontecendo? Eu estou fazendo uma mudança de base da base A para a base canônica, e depois da base canônica para a base B. Podemos lembrar também o seguinte, quando eu quero fazer uma mudança de base da base A para uma base canônica, eu vou pegar os vetores de A e escrever eles como combinação linear dos vetores da base canônica. Bem, qualquer vetor que eu escrevo como combinação linear dos vetores da base canônica, se vocês lembrarem, o resultado é o próprio vetor. Então, dessa forma aqui, essa matriz mudança de base de A para C é a própria matriz dos vetores de A escritos por coluna. Então, temos aqui a própria matriz A, I de A para C. Agora, I de C para B, eu teria que pegar os vetores que estão na base canônica e escrevê-los como combinação linear dos vetores da base B. Então, eu teria que resolver um sisteminha linear. Bem, essa matriz aqui, ela pode ser escrita como a inversa da matriz mudança de base de B para C. Dessa forma aqui, escrever a matriz mudança de base de B para C é simplesmente escrever os vetores de B em colunas dentro dessa matriz. Porém, como eu necessito da matriz mudança de base de C para B e a matriz de B para C é a própria matriz de B, eu vou precisar da matriz inversa de B. No final das contas, esse método se resume a quê? Escrevemos a matriz de vetores de A, escrevemos a matriz com os vetores de B, sempre escritos por coluna,
e calculamos a inversa da matriz de B. Então, a matriz mudança de base de A para B é B na menos 1 multiplicando A. Agora vamos ver o mesmo exemplo que resolvemos na aula anterior, só que vamos resolver por esse método. Então, para relembrar, temos a base A, né, com os vetores V1 e V2, 2 e menos 1 e 1, e temos a base B, com vetores W1 e W2, vetor 1 e 0, 2 e 1. Determinar a matriz mudança de base de A para B e utilizar a matriz mudança de base de A para B para calcular V na base B, conhecendo V na base A. Considerando então as bases A e B do exemplo anterior, e agora vamos inserir aqui a base canônica, né, para a gente conseguir então utilizar aquele método de resolução, nós vamos ter o seguinte: como eu comentei já anteriormente, se a gente pegar aqui o vetor V1 de A e escrever ele como combinação linear dos vetores da base canônica, fazendo a mesma coisa com o vetor V2 de A, né, escrevendo também como combinação linear dos vetores da base canônica, o resultado são os próprios vetores de A escritos por coluna. Então, aqui o meu vetor 2 e menos 1 na primeira coluna, meu V2 menos 1 e 1 na segunda coluna, certo? Essa é a I de A para C. Agora, nós precisamos da I de B para C. Então, pegando os vetores de B e escrevendo como combinação linear dos vetores da base canônica, vamos ter como resposta, obviamente, os próprios vetores de B escritos por coluna. 1 e 0, 2 e 1. Gente, aqui cabe salientar o seguinte: eu estou escrevendo essas combinações lineares aqui apenas para mostrar para vocês, né, o procedimento. Mas, na verdade, nós podemos escrever a matriz A diretamente, como a matriz B diretamente também, né? Não tem necessidade de fazer essa combinação linear em termos dos vetores da base canônica, pois já sabemos que a resposta vai ser o próprio vetor, ok? Bom, tendo a matriz A, tendo a matriz B, vale lembrar que eu preciso, na verdade, a inversa dessa matriz aqui. Bom, é uma matriz de ordem 2 por 2, então vocês escolhem um método que vocês quiserem para calcular a inversa. É uma matriz simples. Uma vez, então, calculada a inversa de B, temos aqui a B na menos 1, aqui eu já coloquei a resposta. Vamos multiplicar a B na menos 1 por A. Então, multiplicação, né? Simples, linha vezes coluna, aqui 2 mais 2, 4, aqui menos 1, menos 2, menos 3, aqui na segunda linha vamos ter 0, menos 1, e aqui 0, 1. Né? Encontramos a matriz mudança de base I de A para B. E na letra B, né, ele pede para calcular o vetor V na base B, considerando, então, utilizando a matriz mudança de base de A para B, que a gente vai utilizar para multiplicar o vetor V de A. Então, novamente, aqui utilizando essa matriz e multiplicando V de A, vamos ter 16 menos 9, 7, e aqui vamos ter menos 4 mais 3, menos 1, e encontramos o V de B. Uma vez visto, então, esse outro método de calcular a matriz mudança de base, vamos agora nos ater a um exemplo interessante, que é a matriz de rotação de um plano por um ângulo θ. O que nós vimos anteriormente, quando deduzimos a matriz de rotação, nós tínhamos o seguinte: nós aplicávamos a transformação de rotação a um vetor e esse vetor era rotacionado em um plano qualquer. Agora nós vamos fazer uma operação diferente, nós vamos rotacionar o meu plano, nós vamos mexer nos eixos. O vetor que está representado no plano, ele continua ali na mesma posição. Nós vamos mudar o referencial, nós vamos mudar a base. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos relembrar, então, a minha matriz de rotação, que já deduzimos, né, dentro lá das transformações planas. Então, temos essa matriz aqui, cosseno, menos seno, seno e cosseno. Novamente, essa matriz é utilizada para rotacionar um vetor. Vamos considerar, então, que estamos trabalhando na base canônica, plano cartesiano. Então, temos os vetores fundamentais, né, 1 e 0 e 0 e 1.
E agora eu quero encontrar as imagens desses dois vetores pela rotação de um ângulo θ. Então, nós vamos pegar a matriz aqui de rotação e vamos multiplicar pelo vetor 1 e 0 inicialmente, e vamos encontrar, então, aqui, ó, cosseno e seno. Esse seria o vetor imagem do vetor 1 e 0. Vamos fazer a mesma coisa com o vetor 0 e 1. Vamos pegar a matriz de rotação e multiplicar pelo vetor 0 e 1. Vamos encontrar o vetor menos seno de θ e cosseno de θ, certo? Aqui, ó, cosseno 0, menos seno, seno 0, cosseno, 1, cosseno. Então, temos as imagens do vetor 1 e 0 e a imagem do vetor 0 e 1. Agora, nós vamos considerar uma base P formada pelos vetores imagens que eu encontrei. Então, o primeiro vetor, que eu vou chamar de U1, é o vetor cosseno de θ, seno de θ. O segundo vetor, que é o U2, é o vetor menos seno de θ, cosseno de θ. Então, essa base P foi obtida pela rotação dos vetores da base canônica. Temos, então, a base P e temos a base canônica, que é formada pelos vetores E1 e E2, né? 1 e 0 e 0 e 1. A base C, ela vai me determinar o sistema x e y. E a base P vai me determinar o sistema x', y', que vai ser obtido, então, a partir, né, do meu sistema x e y pela rotação de um ângulo θ. Temos aqui só uma figurinha para exemplificar, né? Aqui eu tenho um ângulo θ, não está bem determinado qual é esse ângulo θ. Então, novamente, para chamar a atenção de vocês, ó, o que eu tenho? Eu tenho aqui o meu eixo x, aqui eu tenho o meu eixo y, e tenho aqui um vetor qualquer que está referenciado, né, nesse sistema aqui cartesiano. O que a minha matriz de rotação vai fazer? Ela vai rotacionar o eixo x aqui, que eu vou chamar então agora de eixo x', e ela vai rotacionar o eixo y, que eu vou chamar aqui de eixo y'. Eu não estou mexendo no vetor, estou mexendo no referencial. Claro, se vocês olharem esse vetor, as coordenadas dele vão mudar porque eu estou mudando o referencial. Por exemplo, em relação aos eixos x e y, o plano cartesiano, ele tem essa coordenada aqui para x e essa coordenada aqui para y, certo? Isso aqui seriam valores numéricos, ok? Agora, considerando as coordenadas desse mesmo vetor em relação ao plano aqui x', y', a coordenada x' dele está aqui, a coordenada y' está aqui. Ou seja, o vetor não está mudando de posição, mas as coordenadas, os valores numéricos vão mudar porque os eixos estão mudando, o referencial está mudando. Vamos analisar agora, então, a nossa conhecida matriz de rotação. Se prestarmos um pouquinho de atenção, ó, na primeira coluna, o que eu tenho? Eu tenho o vetor imagem do vetor 1 e 0 da base canônica. Na segunda coluna, eu tenho o vetor imagem do vetor 0 e 1 na base canônica. Lembrando que na matriz mudança de base, eu pego os vetores dessa base aqui e escrevo como combinação linear dos vetores da base canônica. Então, se considerarmos os vetores da base P, o vetor cosseno e seno, o primeiro vetor, e o segundo vetor da base P, o vetor menos seno e cosseno, e escrevermos cada um desses vetores da base P como combinação linear dos vetores da base canônica, a resposta vai ser o próprio vetor. Então, aqui eu tenho o próprio vetor U1 da base P, aqui eu tenho o próprio vetor U2 da base P. Então, quando eu escrevo eles por coluna, eu acabo tendo uma matriz mudança de base, da base P para a base canônica, que coincide com a matriz de rotação que deduzimos lá na aula de transformações lineares planas. Vamos agora, então, ver um exemplo. Vamos considerar um θ de 90 graus. Então, vamos ter cosseno de 90, seno de 90, menos seno de 90, cosseno de 90, né? Sabemos que cosseno de 90 é 0, seno é 1. Aqui temos menos seno, menos 1, e aqui cosseno 0. Montando a matriz, então, temos 0 e 1,
menos 1 e 0, né? Sempre por coluna. Vamos considerar aqui, então, o vetor V, que está representado na base P, como sendo o vetor 4 e 2. E agora eu quero encontrar a representação desse vetor, as coordenadas desse vetor aqui na base canônica. Então, vamos utilizar a matriz mudança de base, I de P para C, certo? Multiplicando, então, esse vetor V na base P. A matriz mudança de base de P para C, que a gente já encontrou anteriormente, é a matriz, então, 0, menos 1 e 0, multiplicando o vetor 4 e 2. Então, eu vou ter aqui 0, menos 2, aqui eu vou ter 4 e 0, né? Então, vai me resultar no vetor menos 2 e 4. Se formos, então, analisar os gráficos, notem o seguinte, nesse primeiro gráfico aqui, temos a base P, certo? Onde os eixos X e eixo Y foram rotacionados por um ângulo de 90 graus. Então, o eixo X, que estava nessa posição aqui, gente, foi rotacionado 90 graus. Agora temos o eixo X' aqui, ó, na vertical, certo? E o eixo Y, né, que estaria nessa posição aqui, foi rotacionado 90 graus. O meu eixo Y agora está nessa posição aqui, né? O sentido contrário ao que seria o do eixo X usual, né? Da minha base canônica. Então, esse vetor aqui, representado nessa base aqui, vai ter as seguintes coordenadas, ó. Coordenada X dele é 4, coordenada Y dele é 2. Notem que aqui o sentido positivo está nesse sentido aqui, certo? Então, vetor 4 e 2. Agora, esse mesmo vetor, representado na base canônica, né, que é o que a gente está acostumado, vai ter coordenadas, ó, notem o x, então aqui menos 2, porque está no sentido negativo, e o y igual a 4. Então, novamente, o vetor é exatamente o mesmo vetor, está na mesma posição, mas como eu tive essa rotação dos eixos, né, essa rotação da minha base, eu mudei o meu referencial e, consequentemente, os valores das coordenadas do vetor foram modificados. Bom, vimos então o exemplo da matriz de rotação, né, de uma base P para a base canônica. Agora eu quero fazer o contrário. Eu quero pegar e fazer a rotação da base canônica para a base P. Então, eu quero a inversa daquela matriz de rotação que a gente utilizou no exemplo anterior. Então, o que a gente vai ter que fazer? Vamos inverter a matriz de rotação. Então, fica aqui para vocês tentarem fazer essa inversão. Então, eu tenho aqui a matriz, ó, cosseno, seno, menos seno e cosseno. A inversa dessa matriz aqui vai me resultar na matriz cosseno menos seno, seno, cosseno. Então, essa matriz aqui é a matriz mudança de base, da base canônica para a base P. Vamos agora, então, exemplificar então, esse uso da matriz de rotação da base canônica para uma base P. Então, vamos considerar um ângulo de 45 graus, vamos considerar um vetor V na base canônica como sendo o vetor 4 e 2. E vamos substituir, então, aqui na matriz de rotação, né? Temos a inversa, né, da matriz de rotação que a gente acabou de encontrar. Então, temos aqui cosseno de 45, seno de 45, menos seno de 45, cosseno de 45. A gente sabe, né, que é raiz de 2 sobre 2, tanto seno como cosseno. Aqui eu tenho seno menos seno, né, então eu vou ter menos raiz de 2 sobre 2. Então, eu vou simplesmente fazer a multiplicação dessa matriz aqui pelo vetor 4 e 2. Então, eu vou ter aqui 2 raiz de 2 mais raiz de 2, 3 raiz de 2, e aqui vamos ter menos 2 raiz de 2 mais raiz de 2 menos raiz de 2. Então, esse vetor V aqui está representado na base rotacionada P. Então, podemos ver nessa figurinha aqui os meus ''eixos X e Y, meu plano cartesiano, e temos aqui esse novo plano rotacionado, formado pelos eixos X' e Y'. Aqui temos o vetor, que continua na mesma posição, né? O que está mudando é o referencial. Então, esse vetor aqui tem coordenadas 4 e 2 em relação ao meu plano cartesiano. E em relação ao meu plano x', y', esse vetor aqui vai ter coordenadas, ó,
3 raiz de 2 no eixo x' e aqui menos raiz de 2 no eixo y'. Bom, com isso então finalizamos, né, essa parte de mudança de base, mas vamos continuar vendo mais sobre operadores lineares na próxima aula. Aguardo vocês então na nossa próxima aula.